Bom, a gente vai iniciar a entrevista aqui com o empreiteiro Isaías. Bom, primeiramente, empreiteiro Isaías, é um prazer ter você aqui conosco. Você é uma referência, você sabe que eu sou seu fã há muitos anos, eu já conheço o empreiteiro Isaías há mais de 20 anos, desde lá da época da pintura. Nós tivemos a oportunidade de iniciar a trabalhar juntos agora em 2021. E eu quero trazer ele aqui, que é uma referência no jeito certo de construir, Isaías. Por que eu quero que você dê esse depoimento para quem está assistindo aqui? Porque no vídeo passado nós falamos assim, o jeito errado que as pessoas constroem. Na hora da contratação da mão de obra, toda aquela parafernália, né, que infelizmente gera prejuízos para as pessoas na hora de construir. E com você é completamente diferente. Eu quero que você... eu vou mostrar aqui os detalhes que fazem de você, né, diferente e faz o jeito certo acontecer, que é justamente o que você precisa. Nós estamos aqui no nosso vídeo número 2, que é o jeito certo de construir. Então eu tenho uma prova aqui, a real, que tem como você construir de forma certa sem você, por exemplo, precisar contratar uma construtora, contratar um engenheiro, um arquiteto, onde o Isaías mesmo faz a gestão. Isaías, é o seguinte, eu conheço você há muito tempo, como eu te disse, nós temos trabalhado juntos, você constrói obras de alto padrão, mas para você não importa, porque se você constrói uma casa de 100 metros e uma casa de 1000 metros, Isaías, é a mesma situação. O que vai ter mais é mais trabalho, né? Então, prazer aqui, espero que o pessoal vai ficar muito contente aí com todo esse depoimento que você vai dar pra gente aqui. Prazer é nosso. Vamos que vamos. Quanto tempo você constrói? Há quanto tempo? Precisamente uns 30 anos fazendo 30 anos. Construção de casas, né? Então, olha a experiência do empreiteiro. Uma pergunta assim, Isaías, quando você começou, você cometeu alguns erros ali, aqueles errinhos ali que eu narrei, né, no primeiro CPL nosso aqui, no primeiro vídeo, eu falei que eu cometi vários erros ali no começo, errinhos de esquadro, de prumo, de terraplenagem, que eu fui ajustando, fui tendo essa experiência para chegar hoje aqui e poder, né, falar com o pessoal. Aqueles errinhos no começo, como é que foram para você? Então, com certeza, todo começo tem uns probleminhas, né? Só que é importante dizer que é o seguinte, eu faço obras há 30 anos, porém eu já nasci dentro da obra, vamos dizer assim, né? Porque eu fui muito pequeno para a obra com meu pai, então a gente já pegou um aprendizado já do início, foi onde facilita que quando você começa, no caso já exercer o trabalho definitivo, então você já tem praticamente uma experiência, porque você já conviveu aquele aprendizado do início mais pequeno, entendeu? Sim, então tem uma experiência ali desde pequeno, assim como eu comecei na época da pintura, né? O Isaías começou na parte como pedreiro. Bom, você constrói para clientes há muito tempo, tem, por exemplo, um cliente que você praticamente, agora nós estamos numa obra aqui em Campinas, você tem acompanhado os vídeos lá do canal Engenharia na Prática, mas o Isaías, você trabalhou para um último cliente, 10 anos, se eu não me engano, fez 5 obras, é isso? Foram quase 12 anos, foram 11 quase 12 anos. Com o mesmo cliente? Exatamente. Esse cliente, na verdade, ele teve uma casa feita por uma construtora e quando a gente iniciou para trabalhar com ele, foi um teste que ele fez praticamente para ver como funcionaria fazer uma obra com um empreiteiro paralelo, assim, avulso, sem construtora. Ó, isso é importante você entender. Antes de conhecer o Isaías, o cliente tinha uma construtora que teve alguns pequenos probleminhas. Exatamente, essa construtora fez a casa dele, que era uma casa de alto padrão, mais de 600 metros, então ele não ia ter confiança de fazer com qualquer um que ele não conhecesse, então fez com a construtora. Porém, ele falou que o trabalho que ele teve no decorrer da obra, de algumas coisas para ajustar e tal, ele falou assim que ele imaginou que se ele mudasse para um avulso, ele não ia conseguir nem fazer a obra, mas como foi um amigo dele que indicou, de longa data, de amizade e tal, ele falou, vou fazer um experimento. Foi onde a gente fizemos a primeira casa dele, para fazer esse experimento, se funcionava para ele ou não. Aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes você acha que eu vou contratar uma construtora,
Ah, eu vou ter um engenheiro ali, um arquiteto na minha obra para fazer a gestão. Eu resolvi todos os problemas. Nós estamos nessa obra aqui, né, Isaías? Onde nós chegamos aqui com o término de uma construtora com todos esses problemas. Então, o que eu quero dizer para você aqui, que é o grande intuito, Isaías, nosso aqui, que nós estamos capacitando. Eu quero que você que me assiste, eu estou defendendo que você mesmo contrate um empreiteiro de confiança da sua qualidade, e você mesmo possa cuidar da sua obra. Se você quiser, eu vou contratar um engenheiro Elber para cuidar da minha obra. Ok, você pode me contratar. Vou contratar um arquiteto. Você tem esse direito, até mesmo uma construtora. Mas eu quero aqui que você entenda que o interessante é que você contrate uma mão de obra de qualidade e você mesmo cuide da sua obra. Esse é o intuito principal, que é o que o Isaías vem fazendo. Nas obras do Isaías, onde que o engenheiro entra? Projetos. Os engenheiros, os arquitetos, a gente desenvolve os projetos e aí o Isaías, com toda a experiência, com os empreiteiros, executa, correto? Exatamente. Então você não tem um engenheiro gestor, um arquiteto gestor. O gestor é o Isaías com toda a equipe aqui, né, que vem fazendo nos últimos praticamente 30 anos. Exatamente. Isaías, vamos lá. Quando você pega uma obra, como é que você faz uma primeira análise? Você recebe um projeto na sua mão. Olha lá, o engenheiro Elber aqui foi lá e passou um projeto para você. Como é que você faz aquela primeira análise que é importante o pessoal entender? Então, normalmente, com os clientes que eu venho trabalhando no decorrer do tempo, normalmente é pessoas que já me buscam antes de fazer até o projeto, muitas das vezes. Antes de projeto, já procura para conversar. Porque aí a gente já tem aquela... O que a gente vai? Já vai no terreno, a gente já vê tudo antes, entendeu? Você estuda? Faz aquele estudo do terreno, até mesmo antes do arquiteto ter ido, vamos dizer assim. Já aconteceu Porque confia, né? Aí a gente vai, faz aquele primeiro análise de como está o perfil do terreno, assim por diante, o que vai fazer no início. Aí, obviamente, a gente vai ter que chamar o topógrafo para fazer aquela primeira medição dos cortes, né? Pô, Isaías, você acabou de falar, quando você recebe um projeto, você faz uma primeira análise. Importante, né, Isaías? Dificilmente você hoje pode pegar uma obra, essa obra ela tem X metros quadrados, sem estudar você dá o preço por metro quadrado sem fazer essa análise. Isso é um dos maiores erros, você concorda comigo? Isso não existe, isso não pode acontecer. Você pegar um projeto, tem 200 metros quadrados, você orçar em cima do metro quadrado. Ou seja, às vezes você nem pega o projeto, a pessoa, quanto você cobra um metro quadrado? Olha só. Não é assim que funciona. Cada projeto vai ter o seu valor de metro quadrado. Você tem que pegar o projeto, você tem que estudar, analisar. Porque hoje em dia tem um diferencial muito grande de detalhamento de fachada e telhado. Então tem projetos que tem tantos detalhes que se você juntar só os detalhes, você já perdeu um prejuízo enorme aí. Você já levou prejuízo. 200 metros quadrados com um pé direito de 2,80 é diferente de 200 metros quadrados de um pé direito de 3,20, 4,50. Para você ter uma ideia, você analisa isso para você estipular o preço do metro quadrado, mas o que você já analisou? Você já analisou o pé direito duplo, como vai ser? Então vai ter um valor diferencial nesse pé direito duplo, porém no outro vai ser normal. Então quando você estipular o orçamento completo, você já viu tudo aqueles detalhamentos que é diferente. Porque se a casa é uma casa terra, não tem pé direito duplo nem nada, por que vai ser o mesmo preço da outra? Não vai. Sim. Entendeu? Então... vai ser o projeto que vai mandar o preço do metro quadrado, sem dúvida. Olha, cuidado com esse termo assim, que nós às vezes nós falamos assim, não existe obra por preço fechado. Não. Esse termo é um pouquinho complexo de se falar. O empreiteiro Isaías, ele chega depois de um projeto, ele vai chegar com um preço final para o cliente. Só que dentro desse preço final, Isaías, como é que você chega nesse preço final aí para o cliente? Então, na verdade, a gente, no decorrer desse tempo todo, a gente vem aprendendo a fazer o orçamento. Olha só, importante, hein? Porque lá atrás... Você errou muito com o orçamento, Isaías? E bastante. O que aconteceu lá atrás? No início que a gente iniciou, a gente não tinha experiência com valores. A gente sabia quanto custava cada coisa que se fazia, mas a obra em si, existe todo um funcionamento de andamento. Uma sequência de etapas, de etapas que se você não pegar tudo aquilo lá e fazer
em detalhes, você vai perder vamos supor, você gasta um tempo para fazer tudo aquilo que você imaginou que, é só aquilo e tal, acaba que defasa o orçamento. Então a gente vem aprendendo, porque o que acontece? Lá atrás eu cheguei a fazer obra que chegou numa certa altura da obra, antes de finalizar, já tinha acabado o dinheiro. Olha, isso aqui é perfeito para você entender, que é onde você começa a ter um problema na sua obra, que é muitas vezes o empreiteiro, o pedreiro. Pessoal, a gente fala empreiteiro, construtor aqui, mas vamos falar a grosso modo, o mestre de obra, enfim, o construtor, você passou um X valor para você e não foi bem calculado, não foi bem analisado o projeto, exatamente, os detalhes de cada obra, tudo isso que eu falei para você. Então você chega numa altura, o dinheiro começa a acabar e você tem um pouco mais da metade da obra para ser feita. E aí o que acontece com você? Imagina, você está passando por isso, se o pedreiro pode abandonar a sua obra, pode ter prejuízo, aí começa aqueles traumas, a parafernália, os prejuízos que nós falamos. Então, para isso, o aprendizado, né, Isaías? Isso, hoje a gente já tem experiência, por isso que a gente analisa o projeto, porque a gente sabe o problema de cada detalhe, o quanto vai custar aquilo, o tempo que vai demorar. Então você consegue ajustar tudo aquilo e aí você faz um rascunho de tudo para montar. Coloca no papel. É isso. Aí você vai montar o orçamento, vai estipular tudo lá. Aí você vai saber quanto vai custar o preço final do metro quadrado, porém, depois de tudo feito o estudo já. Eu vou mostrar para vocês, durante a nossa jornada, inclusive, um modelo de contrato, modelo de orçamento que o empreiteiro Isaías usa. Eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa jornada. Isso é um dos itens, um dos módulos que a nossa imersão, que a nossa jornada vai oferecer para você. É um contrato, inclusive, exemplificando como o empreiteiro Isaías começa ali, dei todas as etapas de uma obra ali, tudo especificado, valores de cada etapa, tudo especificado para chegar ali no final, um preço final. Isso. Mas aí não é metro quadrado, é um estudo de etapas, né? É um conjunto. Você não pode errar, Isaías. Se errou nesse orçamento... É claro que você acaba chegando no preço do metro quadrado. Sim. Porque a pessoa quer saber, claro, quanto vai custar o metro quadrado da obra dele até o final. Porém, para você chegar nisso aí, você vai saber o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Entendeu? Porque já aconteceu de a pessoa falar assim, eu tenho uma mão de obra de tal coisa que eu quero fazer com uma pessoa. Sim. Então, aquilo já vai sair fora. Então, por isso que não é todas as obras o mesmo valor. Então, cada cliente vai ter um preço diferenciado. Entendeu? Perfeito. De acordo com o que vai ser feito, né? Exato. Bom, com relação ao orçamento, você percebeu que você precisa ser muito bem analisado. Isso é uma prova aqui para você que recebeu um projeto, você passou o projeto para esse empreiteiro, você tem que receber um projeto detalhado de tudo que vai ser feito. E aí, Isaías, os pagamentos. Os pagamentos, por exemplo, nós chegamos aqui nessa obra, nesse cliente aqui, ele tinha pago 2/3 e a obra sequer tinha sido finalizada lá em cima. Ele tinha apenas 1/3 para pagar e tinha 2/3 da obra para fazer. Agora, você acha que essa obra aqui seria finalizada? De forma alguma. Ainda bem, graças a Deus, que nós chegamos aqui, cheguei primeiro, trouxemos a equipe do empreiteiro Isaías. Como é que você recebe os valores, Isaías? Isso é importante, porque, poxa, Elber, mas você fala de pagar quinzenalmente. Como é que você recebe os valores? Como é que você faz esse controle, Isaías, que faz com que, no final, não falte dinheiro ou você, de repente, não tenha nada para receber? Isso é importante, hein? Então, na verdade é o seguinte, como funciona? Com todo esse aprendizado que a gente já vem tendo, né, no decorrer do tempo, eu cheguei numa conclusão do seguinte, a gente estipula, por exemplo, eu e a outra pessoa que é, vamos dizer assim, o nosso parceiro de tocar o serviço, sim, a gente estipula um prolabore de valor, que seria o que a gente vai ganhar mensalmente, independente de quanto a obra vai custar. Então, o que acontece? Todas as quinzenas é feito a somatória de quem está trabalhando na obra, mais o que a gente estipulou que vai ganhar mensalmente. Então, a gente sabe que aquilo dali não está alto. Então, de acordo com o trabalho que nós executa, seja ele qual for,
e o andamento que estiver, não vai nunca ultrapassar o que foi orçado na obra. Então a gente usa exatamente pegar o valor do que foi gasto naquela quinzena. Resumindo, recebe pelo que foi feito. Pelo que foi feito, exatamente. Na verdade, muito pelo contrário, a gente recebe menos do que foi feito. Olha só, hein? Porque no final a gente tem que ter sempre o que vai sobrar do Uma final. gordurinha. Exatamente. Porque para não sair de mãos abananas, né? Então você tem aquela determinada etapa, por exemplo, você está na fase dos rebocos aqui. Então você tem lá X valor de todos os rebocos. Então você vai fazendo, e aí no final ali, chegando próximo da quinzena, faz uma avaliação de quanto foi gasto, de quanto foi feito, e aí calcula, a equipe, né, precisa receber, claro, e aí faz um valor deixando sempre um percentual para trás, para quê? Para no final não complicar o empreiteiro e também não complicar você que vai construir. Importantíssimo isso, Isaías. Exatamente. Eu falo que, só guarda bem essa frase, você que vai iniciar uma construção, o orçamento do empreiteiro e o formato dos pagamentos, acertou nisso, a sua obra, e conhecer, claro, as etapas da obra, é sucesso da sua obra em 70% a 80%. Porque veja bem, ó, tem gente que faz da seguinte forma, ele recebe de acordo com o que ele gasta no seu dia a dia. Quando não é verdade, não pode acontecer isso. Você tem que receber o que você está trabalhando. Se eu gastei mais naquele mês ou menos, o problema é meu. Eu tenho que gastar o que eu ganho, não o que eu achar que eu tenho que gastar e depois eu tenho que tirar da obra para pagar. Não, a obra tem que ser bem executada e tirar o dinheiro exatamente que vai ser gasto naquela que foi feito aquele trabalho. Senão, complica. Perfeito. Bom, vamos lá. Você não vai contratar construtor, engenheiro, arquiteto, você tem o seu empreiteiro que vai gerenciar. Isaías, como é que você gerencia a obra aqui? Porque você faz a gestão. Eu quero que você fale para o pessoal que, olha, você tem o proprietário que chega aqui. Nessa obra aqui, eu faço algumas visitas, mas quem controla a obra, quem gerencia a obra é o Isaías, com toda a equipe. É ele que faz pedidos de materiais, faltou material, faltou isso, faltou aquilo. Claro, tem uma experiência. Como é que você faz essa gestão da sua obra, Isaías? Então, isso aí, na verdade, para nós já ficou automático, né? Já ficou automático porque, tipo assim, você inicia uma obra, beleza, ali você já sabe o que vai ter, quem que vai ter que entrar naquele momento, qual a empresa que você já tem, né? Tipo, várias equipes. Faz as medições. Exatamente. Já tem as empresas que a gente é acostumado já a trabalhar, né? Então, vai chegando o momento certo, você já vai com antecedência já chamando o pessoal, fazendo os orçamentos que tem que fazer. Então para a gente já ficou no automático, sabe? Essa parte. Pela sua experiência, né? Com certeza. Qual a satisfação dos seus clientes? Olha, a gente termina uma obra e ganha um amigo, vamos dizer assim. Importante, hein? Porque a gente deixa o cara bem satisfeito com o que foi feito. A verdade é essa. Tanto é que ele constrói para... Agora ele saiu para vir nessa obra aqui. Eu carreguei ele, eu puxei ele para vir para cá, tá? Mas ele estava construindo para uma pessoa há 12 anos. Foram 5 casas, né? Foram 6 casas. 6 casas. Casas de grande padrão, né? Então, sim. Pessoal, entenda uma coisa, né, Isaías? Eu estou falando aqui de quase 400, 500, 600 metros, mas não importa, né, Isaías? O formato do orçamento, o formato da gestão, o formato dos pagamentos, o gerenciamento é igual para uma obra de 100 metros e é igual para uma obra de 1000 metros. Porque muitas vezes você vai falar, poxa, mas o empreiteiro só constrói casa de alto padrão. Não existe isso, pessoal. O formato nosso aqui que nós estamos passando, o jeito certo de construir, está aqui. 100 metros, 500 metros, 1000 metros. Né? Essa satisfação é super importante. Eu falo assim, eu queria que você desse uma dica, para finalizar aqui, essa nossa prova. O que você... Para quem está nos assistindo aqui, que é o jeito certo, o que você sugere, o que você dá de conselho para quem vai contratar a mão de obra, para quem, eu já disse, né, o nosso foco aqui é que você não contrate profissionais, engenheiro, arquiteto, projetos, alvará de construção, prefeitura, recebe os projetos, mas você vai contratar
o empreiteiro para fazer a sua obra? Que conselhos você dá para o pessoal? Então, primeiro que é importante ter uma indicação, né, de pessoas que você conheça, tenha afinidade e que não vai te indicar pessoas que vai te dar trabalho, obviamente, né? Mas, por outro lado, mesmo sendo indicado, você mesmo tem que analisar isso. Por exemplo, esse empreiteiro, como que ele trabalha? Ele pega 2, 3 obras, 4 obras, às vezes tem... Isso é uma... Desculpa te cortar, mas é importante. Olha só, não trabalhe com pessoas que ficam pegando esse monte de obra. Porque que acontece? Dificilmente o cara vai acompanhar 100% a sua, não tem como, né? Então, vamos dizer assim, o cara que trabalha com 2 obras, ele atende bem. Sim. Né? Por quê? Ele pode ficar meio dia em uma e meio dia na outra. Se acaso acontecer qualquer coisinha, com meio dia de diferença, você consegue ajustar. Então, você não vai ter problema. Porque assim, a mão de obra, por mais que você já tenha costume com ela e tal, que já trabalha com você há um certo tempo, você ou tem que ter alguém na obra só para cuidar de tudo do que está acontecendo no dia. Você consegue tocar 3 obras? Não dá. Até porque, assim, a gente tem um padrão de qualidade. De qualidade e a gente não quer saber de quantidade de várias obras. Por quê? A gente sabe a dor de cabeça que dá, com a experiência que a gente já tivemos. Então, o importante para nós é 1, 2 obras e a gente está no meio da turma trabalhando. Porque para nós... Bota a mão na massa, né? Exato. Não chega só o empreiteiro, aqui nós temos o empreiteiro o Isaías, tem o empreiteiro Jorge, tem toda a equipe aqui, José Ricardo lá do dia a dia de um pedreiro que você acompanha. Bota a mão na massa, tá aqui pessoal, trabalhando de igual para igual. Hoje nós estamos com chuva aqui, nós estamos na obra com chuva aqui fora, tá trabalhando. Então, porque assim, não tem nada contra com o empreiteiro que toca várias obras e não põe a mão na massa. Isso aí não quer dizer nada. O problema é só que a qualidade não vai ser igual a do que o cara que está 100% na obra. Isso aí é óbvio, né? Isso aí não tem dúvida. Então, se você consegue ter um conhecimento que vai ser assim a sua obra, o cara está 100% na sua obra, o responsável, bom, aí só por aí você já vai ter uma boa administração do negócio. Isaías, por que tanto BO nas obras hoje? É justamente isso, porque a pessoa não consegue... Porque tanto prejuízo. Você está sentindo aqui, né, o cliente aqui, você sente o cliente, por mais que eu falei para você, o cliente está satisfeito aqui. Porque nós chegamos aqui no final do ano, né, Isaías, assim, eu cheguei no começo do ano, o cliente frustrado, entrando em depressão, um recalque aqui afundando, cheguei aqui dia 12 de janeiro, e de uma conversa nós trouxemos, hoje o cliente, por mais que ele tá tendo prejuízo aqui, pessoal. O José está acompanhando. Esses rebocos aqui estão sendo rebocos, você tem acompanhado nos nossos canais. Ele está tendo prejuízo, mas a satisfação dele, né? Ele está hiper contente. Está contente, está satisfeito. Por quê? Tem uma equipe de qualidade. Então, tem muito BO, tem muito problema, mas tem jeito certo de construir, né, Isaías? Com certeza. E outra, a pessoa que vai construir, o ideal é não ter dor de cabeça. Tem que construir para depois só alegria. O serviço ficar bem executado. Conhecer as etapas. E o cliente não é obrigado a saber, tá? Quem tem que saber é o cara que vai fazer. Porque, obviamente, nem todo mundo que vai construir conhece obra. Sim. Né? Então, ele não é obrigado a conhecer. Ele só tem que conhecer, realmente colocar uma pessoa que conhece e vai fazer da melhor forma possível. Perfeito, pessoal. Eu quis trazer aqui a entrevista do empreiteiro Isaías, que é um empreiteiro experiente, que conhece, né? Então, você hoje consegue contratar um empreiteiro que vai tocar sua obra, que vai formular um orçamento, que você vai fazer o formato dos pagamentos, que você vai acompanhar todas as etapas, para no final você estar satisfeito e falar o quê? Vou construir de novo. Com certeza. Vou construir de novo, porque eu não tive dor de cabeça. Então esse é o grande intuito que nós aqui estamos mostrando. Mostrei de novo o jeito errado para vocês, o jeito dos BO, o jeito dos traumas, o jeito dos problemas, das frustrações, decepções, e estamos mostrando um jeito. Eu estou trazendo uma prova aqui real para você do empreiteiro Isaías. Pessoal, Isaías, eu queria agradecer, obrigado aí pelo seu depoimento, tenho certeza que isso vai ser muito importante, vai dar a confiança que falta para as pessoas. Exatamente, inclusive eu até queria falar uma coisa aqui, que eu desafio pegar uma obra de uma pessoa que teve um monte de problema e falou que nunca mais vai construir.
Se ela quiser construir, tiver condições, eu desafio a pegar a obra dela e fazer com sucesso e no final ela mudar esse pensamento aí de construir mais. Desafio aceito, hein? Olha aqui, ó, tá falando, hein? Pessoal, tem jeito de construir. Não precisa ir atrás de construtora, de engenheiro top das galáxias. Quer me contratar? Ok, pode me contratar. Mas eu quero que você economize, que você consiga fazer a sua construção, né, realmente contratando uma pessoa. Então, olha só, hein? Tem como construir e sim, nós estamos falando do jeito certo aqui para você. Isaías, muito obrigado mais uma vez. Show de Tamo bola. junto e vamos capacitar esse pessoal aí. Vamos lá. Abraço.